Bem-vindo a este novo canal, Visão Remota. Meu nome é Mirza Lucena e este é o canal que tem como temas fenômenos paranormais, sobrenaturais e ufológicos. Hoje estreando o tema Uma Luz sobre as Lendas. A maioria das pessoas associa as palavras lendas e mitos a mentiras e superstições. Não estou empenhada em mudar a opinião generalizada sobre mitos e folclores mundiais, mas quebrar alguns paradigmas. A confusão até o momento deve-se à desinformação sobre o assunto. Sabe-se que lendas e mitos, em sua maioria, foram passados oralmente por séculos afora. Com isto, foram sendo descaracterizados. Alguns mitos têm em suas raízes fontes ameríndias, outras são de fonte ariana e ainda semítica e negro-africana. O mito do Saci Pererê tem origem europeia com um mito similar de nome, o Pretinho do Barrete Encarnado, que teria sido extraído de contos populares portugueses e espanhóis. O Saci Pererê em si demonstra possuir características bem reais, trazidas da mitologia greco-romana e outras mitologias. A carapuça que ele usa, que o torna invisível, assemelha-se ao elmo de Perseu, quando esse quis ficar invisível para entrar na moradia de Medusa, mulher que possuía cobras no lugar de cabelos. A invisibilidade é um dos sonhos que sempre existiu para o ser humano. Atualmente, há cientistas que pensam na hipótese disso acontecer no futuro próximo, à medida que a tecnologia for avançando. Um fato há muito tempo ocorrido, na década de 1943, de nome Experiência Filadélfia, veio através de um relato de um homem chamado Carlos Miguel Allende. Alguns anos após passar por essa experiência Filadélfia, ele revelou que estava num navio da Marinha Norte-Americana na Filadélfia. Fora quando o navio tornou-se invisível. Algum tempo depois, o navio voltou a ser visível. Porém, alguns efeitos colaterais foram sentidos nos tripulantes. Houve quem se sentisse capaz de atravessar as paredes do navio no momento do fenômeno. Outros tripulantes se autoinflamaram. E ainda houve aqueles que ficaram confusos, perdidos com lapsos de tempo. A época que acontecera esta experiência conhecida como Experiência Filadélfia, oficiais da Marinha Norte-Americana negaram tudo. Disseram que só caberia tamanha audácia nos filmes de ficção científica. O fato é que, posteriormente àquele ano, filmes de ficção parecem ter sido feitos com base nessa experiência Filadélfia. Se esse fato realmente ocorreu, tem-se uma incógnita. Pode alguém tornar-se invisível e fazer o que bem entender? Voltemos para as criaturas do folclore brasileiro. No Saci Pererê, pode-se enxergar um fator humanizado, de que ele pula em uma só perna. Com o passar dos anos e talvez séculos, o que pode ter acontecido foram uma associação de um escravo alforriado ainda jovem, que perderam uma de suas pernas com o mito. O suposto escravo, após ter se viciado em tabaco, ficou inválido, precisando fazer uso de algum suporte para manter-se de pé. Dificilmente o Saci teria uma aparência como é que é conhecido. Um rapaz negro pulando numa perna só, fumando cachimbo e usando um gorro vermelho. Se não se pode explicar a situação no sentido literal, poderia explicá-la no sentido figurativo, com algumas interpretações regionais, que sempre há uma ou mais mudanças de um local para o outro. A lenda do Boitatá é descrita como uma serpente com olhos como dois faróis que cintilam nas beiras dos rios. Sua origem indígena tupi. Mebeitatá, significando coisa de fogo. Pressuponho que os indígenas do passado associavam tudo à sua volta, inclusive os animais da fauna brasileira, a fenômenos desconhecidos, criando assim suas próprias mitologias. Não tinha tecnologia e temiam embarcações de piratas e meios de transporte aéreos. Caipora e Saci têm semelhanças físicas, podendo ser apenas um mito que sofrera agregações de um estado brasileiro para outro,
no decorrer dos anos. Nas mitologias greco-romana, egípcia e germânica, essas semelhanças continuam. Zeus e Odin, ambos são deuses pais de outros deuses e de deuses menos importantes. A mula sem cabeça, imagino-a como sendo criada por alguém muito religioso, supostamente por um monge de épocas inquisidoras. A hipótese é de que ele teria tido algum relacionamento amoroso secreto com alguma mulher. Algum tempo após isso ter acontecido, ele foi descoberto pelos outros monges. Provavelmente a punição que o impingiram fora de matar sua amante. O monge pode ter sofrido enorme remorso ao ver a amada sendo morta, de ter ouvido chamá-la de mula sem cabeça, mulher muito teimosa. Os anos foram se passando para esse monge, e ao presenciar um fenômeno ufológico, o qual é bastante luminoso, ele o associou à amante que morrera por sua causa. O mito da cuca. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi à roça, mamãe passear. Antigas mães e babás cantavam esta canção e outras mais para as criancinhas que não queriam dormir. A imagem de uma velha que supostamente irá raptar a criança tem semelhanças com alguns contos infantis, onde há a presença de adultos mal intencionados que pretendem raptar crianças para transformá-las em trabalhadores escravizados. Períodos antigos, possivelmente durante a Idade Média, existira já um tráfico de pessoas, inclusive de crianças. Mulheres idosas seriam as raptoras, hipoteticamente dizendo, servindo a uma rede de traficantes, os quais ficariam nas imediações de casas das vítimas, esperando por elas. As vítimas, se fossem bebês, seriam levadas em suas próprias mantas. Se fossem crianças crescidas, talvez seriam imobilizadas por algum sonífero. A babá ou empregada entregaria a vítima para um comparsa, que possivelmente seria um cocheiro, um homem a cavalo. Homem do saco, papão, cuca, contos de fadas, lendas e mitos medievais. Superstições à parte, porém com finais bem reais e trágicos. Pode-se enxergar neles tráfico de pessoas, canibalismo, cárcere privado, incesto, pedofilia, prostituição infantil, sadomasoquismo, tráfico de órgãos, escravidão e outros infortúnios. Compartilhe este vídeo com a pessoa que você acredita interessar-se por tais assuntos. Dê seu like e antes que me esqueça, quero convidá-lo a assistir meu próximo vídeo. Compre seu teletransporte aqui. Vou me despedindo. Fé e cautela. Que Deus esteja sempre conosco.